Bem-vindo ao canal ID Biográfico, onde exploramos as vidas fascinantes de figuras históricas. Hoje, mergulharemos na história da família Romanov, uma das dinastias mais icônicas da Rússia. Vamos viajar no tempo e conhecer as tragédias e triunfos dessa família real. A ascensão dos Romanov. Nossa história começa no início do século XVII, quando Mikhail Romanov foi escolhido como o primeiro czar da dinastia Romanov, marcando o início de uma era que duraria por mais de 300 anos. Mikhail e seus descendentes enfrentaram desafios, incluindo revoltas e guerras, à medida que consolidavam seu poder. O reinado dos Romanov trouxe estabilidade à Rússia após o período tumultuado, um período de turbulência política e social. A ascensão da dinastia marcou a transição do governo da Rússia de um sistema feudal para um Estado centralizado. Mikhail Romanov governou de 1613 a 1645, e seu governo viu o início de uma nova era na Rússia, com a criação de uma burocracia centralizada e a expansão do território russo. Os Romanov estabeleceram uma forte autocracia que dominaria a política russa por séculos, mas também trariam desafios significativos ao longo de sua jornada dinástica. Pedro o Grande. Vamos avançar para o final do século XVII, quando Pedro o Grande subiu ao trono. Ele foi um monarca visionário que modernizou a Rússia, expandiu seu território e fundou São Petersburgo. Sua liderança transformadora deixou uma marca indelével na história da Rússia. Pedro o Grande ficou conhecido por suas reformas ambiciosas que ocasionaram uma revolução cultural e política na Rússia. Ele viajou incógnito pela Europa, aprendendo sobre ciência, tecnologia e governança, e trouxe esses conhecimentos de volta à Rússia. Suas reformas abrangeram desde a criação de uma marinha russa moderna até a modernização do exército, passando pela introdução do calendário juliano e a reforma do alfabeto cirílico. Além disso, sua decisão de mudar a capital de Moscou para São Petersburgo simbolizou sua determinação em ocidentalizar a Rússia, tornando-a uma potência europeia de pleno direito. No entanto, essas mudanças drásticas não vieram sem resistência e desafios, mas o legado de Pedro o Grande perdura até os dias de hoje, moldando a Rússia moderna. A Era de Ouro de Catarina. Durante o reinado de Catarina a Grande, a Rússia experimentou uma era de ouro cultural e intelectual. Ela não era apenas uma líder política habilidosa, mas também uma patrona das artes e das letras. Catarina se cercou de intelectuais e artistas europeus e russos, promovendo o desenvolvimento da literatura, da música e das artes plásticas. Ela fundou a primeira universidade russa, a Universidade de Moscou, e seu patrocínio à cultura resultou em uma efervescência criativa que floresceu em todo o império. Catarina também expandiu significativamente o território russo, anexando a Crimeia, partes da Polônia e do Império Otomano. Essas conquistas territoriais contribuíram para o crescimento e a influência da Rússia na cena internacional. No entanto, seu reinado não esteve isento de conflitos e desafios, incluindo revoltas camponesas e tensões com outras potências europeias. Mesmo assim, o legado de Catarina a Grande permanece como um dos pontos altos da cultura russa e da expansão territorial do Império Russo. O declínio e queda. No início do século XX, a Rússia enfrentou tumulto político e social. O czar Nicolau II, último monarca da dinastia Romanov, lutou para lidar com os desafios de uma nação em rápida transformação. O país enfrentou crises econômicas, revoltas populares e uma participação desastrosa na Primeira Guerra Mundial. A insatisfação generalizada culminou na Revolução de Fevereiro de 1917, que levou à abdicação de Nicolau II e à formação do governo provisório.
No entanto, a Revolução de Outubro de 1917, liderada pelos bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, selou o destino da família Romanov. Em julho de 1918, o ex-czar Nicolau II, sua esposa Alexandra e seus 5 filhos, juntamente com outros membros da família, foram brutalmente assassinados pelos bolcheviques em Ekaterimburgo. Esse ato marcou o fim da dinastia Romanov e uma virada sombria na história russa. Os eventos que cercaram a execução da família Romanov continuam a ser objeto de intensa pesquisa e debate, com muitos detalhes permanecendo obscuros e controversos. O mistério de Anastácia. Após a execução da família Romanov, surgiram teorias e especulações sobre a sobrevivência de Anastácia, a filha mais nova de Nicolau II. Durante décadas, boatos e alegações de que Anastácia tinha escapado da tragédia foram debatidos fervorosamente. A falta de evidências claras e a confusão em torno dos restos mortais da família alimentaram a persistência do mito de Anastácia, dando origem a inúmeras lendas e contos. O enigma de Anastácia ganhou notoriedade internacional com um filme de animação da Disney, Anastácia, que popularizou ainda mais a ideia de uma possível sobrevivência da jovem grã-duquesa. No entanto, foi somente em 1991 que os restos mortais da família Romanov foram encontrados em uma vala comum na Rússia, confirmando de forma definitiva a morte de todos os membros da família. Embora as teorias da sobrevivência de Anastácia tenham sido desmentidas, sua história perdurou na cultura popular e na imaginação das pessoas, servindo como um exemplo de como mitos e lendas podem envolver figuras históricas. A história dos Romanov continua a fascinar o mundo até hoje. Seu legado é lembrado não apenas por sua governança, mas também por suas tragédias. Os Romanov influenciaram a Rússia e o mundo contemporâneo. E assim, terminamos nossa jornada pela história da família Romanov. De ascensões brilhantes a quedas trágicas, essa dinastia deixa para trás um legado duradouro na Rússia e na história mundial. Espero que tenha desfrutado desta viagem pela história dos Romanov em nosso canal ID Biográfico. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo fascinante sobre figuras históricas. Obrigado por assistir.